75 Kiren Saga Autor El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Kiren Saga capítulo 259. Uma nova magia de curativo. Vocês são super malvados. Vocês passaram ontem namorando e nos deixaram procurando por vocês desse jeito. Estou com muita raiva. Ju continuou fazendo birra o dia todo até que apaziguamos com um pouco de comida, doces e tudo o que ela queria. Eu sabia que ela estava atrás disso desde o começo. Além disso, eu quebrei o terceiro nível do estágio dos ossos de ferro, reino da estrutura do dragão ontem à noite e estou no quarto agora. É principalmente por causa do efeito do lugar em Alina que tornou seu Anuik mais forte do que o normal. Ela está agora no nono nível do Dragon Robe Bing Realm. No meu caso, meus ossos quase pareciam estar quebrando e se consertando repetidamente, mas meu poder físico bruto aumentou muitas vezes. Posso dizer com segurança que estou entrando no reino do sobre-humano após este estágio. Eu posso carregar meia tonelada agora com facilidade. Enfim, a decisão de vir aqui passar férias foi algo bom. Peguei Nefertiti e fomos caçar juntos fora do santuário e pegamos um alce forte que lutou muito bem. A vida foi assim nos primeiros 3 dias e nada nos fez parar nosso estilo de vida hedonista. Bem, não até que os peregrinos começaram a vir ao santuário e alguns sacerdotes de Kinare também vieram para os rituais. Aconteceu uma situação em que Aline e um dos padres discutiram sobre ficar no terreno. Parecia que os sacerdotes de Kinaret que seguem o panteão imperial e os sacerdotes de Kine que seguem o panteão nórdico realmente não concordam. E o título de favorito de Kine não significa muito para os nenhum nords. Mas eu te digo o que faz. Minha aura, o olhar de Alina e o modo de frenesi de Ju. Isso praticamente pode resolver qualquer problema. No quinto dia, quando Alina e eu nos esgueiramos até seu lugar no cume do santuário, eu tinha algo em mente para mostrar a ela. O que são essas agulhas? Ela perguntou. Não são quaisquer agulhas, são algumas sobras do Mitrion Fúria usei para criar seus acessórios. Coloquei uma pequena caixa com algumas agulhas de Mitril em suas mãos. Você criou agulhas. Não tenho certeza do que você está pensando, mas... Por que agulhas? Bem, meu plano inicial era fazê-los com prata. Mas o Mitril aumentará nosso sucesso em muitas dobras. Veja, tenho certeza de que você ouviu falar sobre a terapia com agulhas praticada em Akavir. Eu disse isso, mas na verdade foi inspirado pelas agulhas de acupuntura que vi na minha vida passada. Oh, então é disso que se trata. Eu entendo a ideia das agulhas agora, mas os ancestrais Akaviri do meu clã não deixaram tais registros para esse método de terapia. Eu sei. Eu não tinha grandes esperanças de qualquer maneira, mas... Olhe para isso. Peguei um livro grande e velho e coloquei na frente dela. Isso é. Não devo emprestá-lo a ninguém, pois este é o meu tesouro, mas esse livro foi escolhido a dedo pelo Grão-Mestre Alfifi da Biblioteca do Grão-Mestre. Algo que Dvatifir, com 4.000 anos de idade, considerou digno o suficiente para ter em sua biblioteca. Quando eu disse isso, os olhos de Alina se iluminaram e suas mãos se moveram o mais rápido que ela pôde para pegar o livro, mas eu devolvi ao Ringo mais rápido do que ela poderia fazer qualquer coisa. John. Porra. Me dê isso. Em seus sonhos. Eu só mostrei a você porque você está perto de mim. Nem mesmo Nurina pode tê-lo. GRRR. Estou morrendo de ciúmes. Claro. Este livro é algo que nosso maior ídolo do mundo costumava ter. Bem, como bom noivo que sou, copiei algumas páginas para você também. Eu disse enquanto tirava alguns papéis que copiei, mas ali nos agarrou em um instante. Ela afastou os papéis e se afastou 10 metros de mim. Se você se isolou em uma caverna por anos e começou a chamar os jornais de preciosos, então estamos acabados aqui, você sabe. Hein? Eu não vou fazer tal coisa, mas... Obrigado. Ela recuperou sua atitude normal e voltou ao meu lado. Então, qual é o propósito de você me dar coisas preciosas como agulhas de terapia de Mitril e um livro tão importante? Como você já sabe, você é muito melhor do que eu quando se trata de magia de restauração.
Você é de longe o melhor curandeiro em Winterhold fora do departamento de restauração. Oh, muitos elogios. Parece que você está pedindo algo grande. Eu estou. É sobre. Minhas próximas palavras fizeram Alina arregalar os olhos e ficar séria de repente. Ela ouviu o que eu disse e acenou com a cabeça a cada palavra que eu disse. Você tem certeza do que está falando? Ela perguntou com uma cara séria. Sim. A teleemissora de luz, a agulha de mitril e os pontos de acupuntura que copiei do livro. Foi tudo por causa do que acabei de lhe dizer. O que precisamos agora é de um curador capaz com muito mãos firmes. Eu entendo. Ela fez uma cara solene quando começou a examinar os papéis que eu dei a ela. Isto é simplesmente inovador. Ela disse enquanto folheava o papel. Eu sei. Levei um bom tempo. Nunca soubemos que você estava trabalhando em tal coisa. Quando eles disseram que você é um encantador gênio que só pode ser visto uma vez por era. Acho que eles ainda o subestimaram. Quero dizer, reconstruindo um corpo astral? Droga. Este é o trabalho dos divinos. Eu apenas sorri com as palavras de Alina. E sim, é disso que estamos atrás. Reconstruindo os corpos astrais. O que significa reconstruir um corpo astral? Alguém pode se perguntar. Antes de pensarmos nisso, devemos pensar na diferença entre a alma e o espírito, a barra N. Antes de prosseguir, observe que esta é minha própria maneira fictícia de criar uma história que não pretende ir contra o alinhamento com qualquer fé abraâmica ou não abraâmica. As almas são a parte material dos seres que contêm suas energias vitais e podem ser consideradas imortais. Os espíritos são partes das almas que o definem e carregam suas memórias e forma. Um corpo astral é o que liga a alma ao corpo físico e toma a forma do espírito. Também dá forma ao corpo físico. Tudo isso não significa que apenas o corpo astral afeta o corpo físico e não o contrário. Na verdade, o corpo físico afeta muito mais o corpo astral do que se possa imaginar. Quando as pessoas envelhecem, seu corpo físico cresce para fazer com que seu corpo astral siga seu ritmo e tome sua forma, e essa é uma das razões pelas quais o envelhecimento é considerado uma falha em algumas das opiniões filosóficas que buscam a imortalidade. Voltando ao que dizíamos, o corpo físico também pode afetar o corpo astral quando surge nele uma ferida. Se a ferida não for tratada no corpo físico, ela será permanente e também aparecerá no corpo astral, fazendo com que não seja curável por nenhum feitiço de cura normal. E por falar nisso, embora falar sobre teoria mágica seja muito divertido e tudo mais, finalmente chegamos ao ponto principal. É curar um corpo astral ferido para fazer com que o corpo físico cure suas velhas feridas. Se isso fosse mais avançado, isso pode não apenas curar velhas feridas, mas também estamos falando sobre regenerar membros perdidos, imortalidade, remodelar o corpo ou até mesmo adicionar um novo órgão ao corpo. A ideia básica aqui é aplicar energia mágica para manipular a forma do corpo astral e forçar as edições a serem aplicadas no corpo físico. A única forma de chegar ao corpo físico é passando pelos pontos de acupuntura, é que entra a terapia com agulhas. Os pontos de acupuntura são naturalmente os pontos onde o astral e o corpo físico estão conectados e onde a energia entra e sai. Com tudo isso, estamos prestes a entrar em um novo campo de pesquisa, mas estamos apenas no limiar onde só somos capazes de curar velhas feridas. E há alguém que precisamos curar antes de mais nada. Eu disse. Eu sei. Vamos trazer Juliana. Aline concordou. Kirin Saga capítulo 260 Ganância parte 1. Tio. Nos 2 dias seguintes, Aline e eu fizemos muitos experimentos. No início, viajei para Darkwater Crossing e comecei a caçar ratos. Foi difícil encontrar os saudáveis, mas como havia uma fazenda, com certeza não tem um bom bando de ratos, e quem é melhor que um mestre caçador de ratos como Nefertiti para pegar aquelas coisinhas chatas? Quando devolvemos os ratos para Lina, ela começou a examiná-los e cortar partes de seus corpos para estudar como seus corpos astrais reagem ao serem consertados e destruídos. Os pobres ratos quase foram extintos por nossa causa. Em seguida, passamos de ratos para animais de grande porte. Não estávamos usando o tamanho do animal como fator, mas o tipo da própria alma.
Existem almas de Petia grande e todas eram diferentes umas das outras. No 10º dia, começamos as desumanas trilhas humanas sobre bandidos. A coisa é: nós mantivemos tudo longe de Jolanar para não lhe dar falsas esperanças caso as coisas não saíssem como esperávamos. Nós só queríamos ser sua boa família e tudo mais. Ainda assim, enfrentamos um problema: energia. Embora vivamos em um mundo com energia livre chamada mágica, às vezes não é suficiente e precisamos aproveitar mais recursos para fazer mágica. A única maneira de fazer isso é procurando um lugar abundante com mágica e eis que, na verdade, vivemos em o Eldergleon Sanctuary abriga o ser vivo mais antigo de Tariel, que é a própria Eldergleon Tree. A árvore ouve Aline e pode emprestar seu poder enquanto Aline estiver perto da árvore, mas não tenho certeza de como isso funcionará. Se não pode ser registrado em dados à minha frente e tudo pode ser calculado de maneira científica, sinto que estou perdendo meu jeito. E é por isso que eu sempre disse que você tem um problema de fé. Disse Aline. Eu sei. Tenho mais fé em números do que em alguns espíritos originais caprichosos que gostam de se passar por deuses. Tenho certeza de que você era um gamer naquela sua vida passada. Adivinha quem é a maior raça científica desde a Primeira Era? Adivinha quem conseguiu desaparecer deste mundo com Puff? O único sal entre mim e Aline é a religião. Respeito o que os outros acreditam, mas tenho minha própria opinião sobre Deus. Mesmo os espíritos originais não se autodenominam deuses, então o que eu disse de errado? Respeito os espíritos originais e os entendo pelo que realmente são, os egos que representam as forças da natureza. Eu nem estou errado. A ordem psíquica via sua própria orientação para o mundo como uma forma de não permitir que os mortais capacitassem os malévolos espíritos originais. Um livro chamado Theod Wise disse: reconhecemos as múltiplas ameaças que um forte tirano representa, gera crueldade que alimenta o Dedra Boetea e ódio que alimenta o Dedra Varnima. Se ele morrer tendo realizado um ato particularmente malévolo, ele pode governar no esquecimento, e o pior de tudo, ele inspira outros vilões a terem sede de poder e outros governantes a abraçarem a vilania. A noção de Deus aos meus olhos é mais onipotente do que seres que se alimentam dos sentimentos dos mortais. A diferença entre meu ponto de vista e o dos Gamer é que não desprezo os espíritos originais nem os vejo como rivais. Pelo contrário, eu respeito tanto a Edra quanto da Edra como os egos manifestados das forças naturais. Pode-se pensar em Shoggorath como a própria loucura na forma de um homem, assim como todo espírito original. Voltando à minha discussão com Alina, concordamos em usar seus poderes do favorito de Kine para curar Julanar. Esta noite era de lua cheia e Nefertiti escolheu ficar na forma de um grande gato. A quantidade de maneiras pelas quais ela pode se transformar agora é realmente estranha. Sempre me pergunto se ela ainda é uma gata, mas no final acho muito ofensivo. Como pode tal penugem vir de um ser que não seja um gato? De qualquer forma, eu estava sentado com Gil no meio do santuário e contei a ela sobre o que estávamos trabalhando nesses dias. Ainda assim, ela não estava surpresa. Como posso dizer isso? Eu apenas tive a sensação de que vocês estavam fazendo algo importante para mim. Vocês sempre diziam essas palavras insondáveis um para o outro e tudo se transformava em números e teorias mágicas e eu não entendia uma única palavra. Mas vocês estavam sempre olhando para mim como se quisessem dizer alguma coisa. Então eu percebi que vocês iriam confessar mais cedo ou mais tarde. Oh, adoro quando ela é uma garota pensativa. Estamos começando. Alina desceu do cume do santuário Eldergleon. Ela estava, como posso dizer isso? Vestida de uma forma que eu realmente não gosto. Era uma mistura de vestido de pele de lobo, penas de falcão e garras de urso, acessórios de garras de urso e um diadema feito de flores. Ela também segurava um bastão feito de uma velha árvore e um tambor de mão. O que é tudo isso? Minhas coisas. Ela disse. Você parece um druida. Isso é o que eu vou fazer na verdade, druidismo. Eu quero dizer que faz sentido, mas não faz. De qualquer forma, parece que a Alina vai extrair uma forte energia da natureza dessa forma. Como começamos? Perguntei.
Apenas prepare-se com as agulhas e siga meu ritmo. Ju, você bebe isso. Alina disse enquanto dava a Ju um odre para beber. Saúde. PFT. O que é isso? Ju pegou o odre e bebeu antes de cuspir metade do que bebeu. Vinho. E seiva de árvore. Disse Alina. Blé. Diga que tem esse gosto antes de eu beber. Apenas deite-se agora. Alina empurrou Ju no chão e começou a preparar suas coisas. Ela começou andando em círculos ao redor de Ju e batendo com seu bastão no chão. Ela então começou a cantar em um idioma com o qual não estou familiarizado e as raízes das árvores começaram a crescer abaixo e ao redor de Ju. Parecia tão estranho que continuei observando a estranha magia acontecendo na minha frente com curiosidade, mas nunca percebi nada. As raízes das árvores que cresceram sob Julanar começaram a carregá-la para cima. Parecia uma cama feita de galhos, mas estava realmente viva. Não sei o que dizer. O leito da árvore subiu quase meio metro até parar. Julanar estava um pouco tonto com a mistura que Alina lhe deu e começou a cochilar. Essa foi uma parte crucial do processo? Perguntei a Aline. Não. Eu só estava me exibindo, mas achei apropriado fazer isso. É por isso que não gosto de coisas religiosas neste mundo. Ninguém tem certeza do que está fazendo, para começar. Suspirar. Dê-me as agulhas. Eu dei a caixa para ela e ela acendeu um fogo em cima de seu cajado. Ela começou a aquecer a agulha por um instante e cuidadosamente os enfiou sob a pele de Ju. Ela terminou com todos os pontos que precisávamos ligar e comecei a verificá-los. Eu usei uma pequena tela emissora de luz como meio de evidência e verifiquei todas as localizações das agulhas no corpo astral de Ju e como elas se encaixam no corpo físico. Foi um processo delicado, mas nos daria a tranquilidade necessária para a próxima etapa e garantiria que não estaríamos fazendo nada de errado. Não há problema aqui, vá em frente. Alina assentiu e começou a extrair poder da natureza. Ou melhor, ela começou a bater o tambor com seu cajado enquanto cantava naquela língua estranha. Quando pensei que era só isso, Alina começou a fazer sons de animais. Começou com o lobo, depois alguns pássaros, algo que soava como um macaco, mesmo que não haja macacos em Skyrim, então um cavalo. Bem, ela começou a fazer sons estranhos repetidamente enquanto batia no tambor e eu estava tentando adivinhar que animais eram eles. Espera. Não estávamos apenas tentando curar Ju. Eu estava prestes a dizer algo, mas comecei a sentir. Um grande fluxo de energia vinha dos arredores correndo em direção ao centro dos rituais. Jun, tente conter essa energia e lidar com isso sozinho. Ainda acho que precisamos de mais. Mutar. Comecei a atuar também. Com a tela à minha frente, comecei a conter a energia e a canalizá-la através das agulhas. O mitril era de fato o material perfeito para fornecer energia. Eu não era impedido por ele, mas achei difícil conter tal reserva de energia com a minha. A energia que a Alina poderia convocar era realmente potente e forte, o suficiente para me causar outro dano astral como o que tive um ano atrás. O processo de reconstrução do corpo astral de Julanar foi feito observando a condição de seu outro olho e tentando esculpir outra formação astral sobre o outro lado, organizando os pontos de acupuntura e os canais de energia com a energia que estou ganhando ao tentar mantê-la tudo no lugar e reconstruir as partes danificadas. Tudo estava indo bem até que notei uma atividade estranha no meu Alvencube, no espaço 51 onde guardo as coisas contidas. O recipiente que abrigava o material de sombra, Grid, começou a reagir fortemente à energia natural de fora do cubo. Aquele ser estava realmente tentando romper a contenção e pular para fora do espaço do cubo. Seu filho da puta! Você acha que eu vou permitir? Eu xinguei, mas não tive tempo para lidar com isso. Nefertiti, pegue o anel. A ganância vai se libertar. Tire-o e contê-o. Coisa preta ruim. Oma, me dê. Nefertiti, que estava observando de longe, veio correndo em sua forma de besta e pegou o cubo. Ela então correu para fora do santuário com ele. Nefertiti vai ficar bem? Aline perguntou. Ela vai. Ela pode canalizar energia diretamente de mim, então ela será capaz de pará-la sozinha.
Eu estava ocupado tentando consertar o corpo astral de Ju e tinha que tomar meu tempo, não importa o que acontecesse no mundo agora. Eu até comecei a usar a energia muito mais rápido e Aline estava tendo dificuldade em me acompanhar. Estamos quase terminando aqui. Eu disse. Sim, tudo o que precisamos fazer é curar a ferida que abrirá em breve. No olho esquerdo de Julanar, o sangue começou a escorrer. Isso se deve ao descompasso ocorrido entre o astral e o corpo físico. Agora é a sua vez. Vou atrás de Nefertiti. Eu disse enquanto trocava de lugar com Alina. Já estávamos no processo seguro onde só faltava continuar curando a ferida para igualar o corpo físico com as novas mudanças no corpo astral. É um processo tranquilo e é melhor a fazê-lo, Alina. Recuperei meu poder com uma poção mágica e comecei a correr em direção à entrada do santuário. Kiren Saga capítulo 261 Ganância parte 2 Eu corri em direção à entrada do santuário Elderglian e tentei sentir a localização de Nefertiti. Não sei porquê, mas ela parecia ter ido para o leste. Eu só poderia conjurar um Flametronachal que tentar procurá-la do céu. O céu estava um pouco escuro e eu só podia usar Night Vision para explorar a terra abaixo de mim. Senti a energia de Nefertiti em um lugar não muito longe de mim e me reuni imediatamente. O que encontrei foi dois grandes gatos pretos brigando entre si. Perfeito. Agora qual é qual? Nefertiti. Sim, Oman. E não era nenhum dos dois. Nefertiti acabou de aparecer ao meu lado em sua forma humana. Eu olhei entre os grandes gatos das sombras e ela tentando descobrir o que estava acontecendo. Ele escapou do cubo então e imitou minha forma para escapar de mim. Espere, ganância, pode imitar formas. MHM. Nefertiti assentiu. Ok, você precisa me contar o que aconteceu desde o começo. Quando João e Aline estavam trabalhando no corpo astral de Julanar, Nefertiti estava assistindo de lado. Ela estava um pouco preocupada com o passado Julanar, mas ela tinha seus próprios problemas em uma noite de lua cheia. Durante o processo, João disse a ela para pegar o cubo Aven e correr para fora do santuário. Parecia que a matéria escura que ele chama de ganância está tentando se libertar da contenção. É estranho como aquela coisa estava agindo muito dócil ultimamente e a energia que João dava a ele. Nefertiti pegou o cubo e começou a correr para fora do santuário, então escolheu um lugar o mais longe possível das pessoas. Então ela correu em direção às piscinas de Gezeres de Astmarche. Uma vez que ela chegou longe o suficiente, Grid realmente conseguiu quebrar o baú de contenção e saltou para fora do cubo. Nefertiti ficou surpresa com a habilidade de ganância, e como ele saltou do espaço do cubo tão facilmente. A única explicação que ela consegue pensar é que esse ser depende muito da energia de Jun. Não apenas isso, tornou-se a única energia que, ganância, pode reconhecer e temer. Só existe um ser com essa mesma propriedade e esse ser era ela. João explicou que ela é uma extensão de seu poder e que pode extrair energia diretamente dele, mas parece que há outro ser que também compartilha essa qualidade. Mas se for esse o caso, esse ser não deveria agir de forma hostil em relação a Jun, então talvez aquilo estava tentando fazer algo por Jun. Nefertiti não agiu com hostilidade em relação à matéria escura em forma à sua frente e apenas encarou em silêncio. Ganância. Começou a mudar sua forma a pouco de um humanoide para algumas criaturas indefinidas até que se fixou na mesma forma de Nefertiti. Com essa forma, Grid tentou se mover para algum lugar entre as piscinas dos geysers e finalmente chegou onde estava procurando. Nefertiti estava seguindo e também o que ganância queria. Ali, entre as piscinas dos geysers, ocorreu um estranho fenômeno. Uma anomalia sombria estava se formando como se um buraco negro estivesse se abrindo em Nil. No centro da anomalia, uma arma estranha estava tomando uma forma obscura que mudava de uma espada para um machado para outras formas irreconhecíveis. Ganância viu a anomalia e correu em direção a ela. A anomalia não ficou parada e dela, outra figura emergiu. Era também outro grande gato preto. Ah, miau. Nefertiti estava cansada de quantas coisas começaram a copiar sua forma graciosa e mudou para a forma humana imediatamente.
Ela estava fazendo beicinho e queria colocar aqueles dois insolentes seres das sombras em forma, mas eles logo começaram a lutar. Então ela se sentou para assistir. Cerca de 20 minutos depois, João apareceu e parecia ter notado Nefertiti por causa dos dois felinos estranhos que estavam brigando. Então isso aconteceu? Eu me perguntei enquanto observava a luta que ainda estava acontecendo. Sim. Uma anomalia sombria que tem uma arma em seu centro e enviou um doppelganger para lutar contra ganância. Só consigo pensar em uma coisa. Sombra. Uma arma daédrica das sombras originária das Shivering Isles de Sheogorath, vem dos doppelgangers das sombras que atacam quem se aproxima dela. Quando o doppelganger é derrotado, Shadowren pode ser reivindicado e também tem a capacidade de mudar sua forma. Como pode fazer isso? Nenhuma ideia. Por que, Grid, está lutando contra Shadowrend? Porra, se eu sei. Por que Shadowrend apareceria aqui? Bem, essa é uma pergunta fácil. Veio de um mod oficial do Creation Club. De qualquer forma, Grid e seu doppelganger lutaram ferozmente, mas parecia que Grid não está acostumado a lutar, como um ato mensurável. O que essa coisa está fazendo? Deve usar seu corpo sem forma e devorar seu oponente. Eu disse enquanto mostrava minha desaprovação, mas algo estranho aconteceu. Ganância, como se tivesse me ouvido, transformou-se em um orbe sem forma e disparou em direção a outra sombra figurada e começou a devorá-la. Bom. Fiquei surpresa. É estranho como aquela matéria escura começou a escutar. Não demorou muito para Ganância prevalecer e extinguir seu doppelganger. Uma vez que fez isso, não apenas ficou parado, mas atacou a anomalia sombria e começou a devorá-la também. Ei, idiota! Essa é uma boa arma. O que você está fazendo? Corri em direção à Ganância, que estava devorando a anomalia sombria. Eu francamente não sabia o que fazer com isso e como separar duas entidades sem forma uma da outra. Mas antes mesmo de agir, já havia acabado. Ganância caiu no chão e a própria anomalia sombria foi devorada. Eu sabia que ele gostava de qualquer energia relacionada às sombras, mas ele realmente conseguiu devorar um artefato daédrico. Maldito! O que você está? Eu olhei para o Ganância e tentei interagir com ele, mas parecia estar digerindo o que devorou agora. É um pouco estranho, mas acho que coloquei em minhas mãos algo realmente incomum. MHM, acho que está tentando te ajudar, Oman, disse Nefertiti. Ela então começou a explicar como Ganância está conectada a mim e como também extrai energia de mim como ela. Eu acho que você está certo. Isso significa que eu tenho autoridade sobre isso agora. Eu me perguntei enquanto ponderava sobre a situação. Ei, venha para minha mão. Eu pedi, Ganância, e abri minha mão. Com minhas palavras, Ganância pulou alegremente na palma da minha mão como uma bola gorda. Ei, essa coisa é muito divertida. O que mais você pode fazer? Eu perguntei. Com a minha pergunta, Grid mudou sua forma para uma espada. Uma espada longa e negra. Até parecia um modelo tridimensional sem graça, sem texturas ou decorações. Ainda assim, uma vez que pensei em texturas e decorações, Grid começou a se definir mais. Legal. Você pode se tornar um machado. E aconteceu. Um martelo. Uma massa. Uma adaga. Ele fez todos eles. Uau! Você pode mudar seu tamanho, mas e o peso e a massa? Comecei a experimentar e estava realmente agindo bem. Uma coisa que notei foi que Grid estava usando um pouco da minha mágica para agir, especialmente quando aumentei sua massa. Levou um pedaço de mágica. Sistema, você pode analisar isso. Menor material do sujeito, desconhecido. O sujeito é uma alma, uma matéria e uma energia. Uma manifestação tridimensional que teve sua alma alterada pelo anfitrião para fazer parte dela. Maior ponto. Eu vi muitas palavras que reconheci, mas não entendi. Mas quando as li novamente. Você está dizendo que é uma parte de mim? Como um membro que eu cresci. Menor adquirido não cresceu. Maior então, Ganância, é uma parte de mim.
mas pode enlouquecer e agir por conta própria. Eu não disse para ir e devorar a anomalia sombria ou pular para fora da contenção. Menor, você basicamente queria que ele mostrasse potencial e como dominante sobre ele. Ele age com base em seus reflexos como uma nova parte do corpo que você ainda não aprendeu a usar. Maior. Ok, espertinho. Envie esses dados para o Augur. Diga a ele que não quero me chamar de Venom e arrancar as cabeças das pessoas tão cedo. Menor. Confirmado. Maior. Afastei as ideias estranhas em minha cabeça e me virei para retornar ao santuário. Ainda assim, Grid, ou qualquer parte de mim que se tornou agora está me assustando. Mas é muito legal. Forme uma espada. Eu comandei e ela se tornou uma espada. Segurei-o na minha frente e usei minha aura com ele. Enquanto balançava para a esquerda e para a direita, ele começou a liberar fitas vermelhas da minha aura também, assim como Bloodskal. Isto é divertido. Essa habilidade não está vinculada a Bloodskal agora. Eu posso imbuir armas para fazê-las agir como Bloodskal sempre que eu quiser e, ganância, não é exceção. Eu ordenei novamente e ele se transformou em um escudo e depois em uma longa corrente com um jarrete. Que arma para todos os fins. Fiquei feliz com isso, embora não esteja entendendo muito bem. Um pensamento estranho veio à minha mente então. Forme um blaster. Como, Grid, se transformou em um blaster, eu usei minha aura condensada em seu cano e a fiz explodir dentro dele. Minha aura de cor vermelha saiu do cano e fez um buraco profundo na rocha em que pousou. Legal. Com isso, tenho um sabre de luz vermelho, uma máscara Zit e um blaster. Agora, onde eles hospedam a Comic Con em Tariel? Oman, muitas pessoas estão indo para o santuário. O que? A voz de Nefertiti me acordou de minhas fantasias. Há uma luta. Ela disse. Kirin Saga capítulo 262. Mate as bruxas. Tio, normalmente, eu não fico com raiva. Mesmo que eu queira demonstrar raiva, na maioria das vezes eu finjo e uso isso como um propósito para fazer algo irracional. Mas agora estou cego de raiva. Por que alguém tentaria atacar Aline e Julanar em um momento tão crucial? Eu não consegui descobrir, mas quem quer que seja, eles vão pagar. Depois que Nefertiti notou os intrusos com intenções maliciosas, eu imediatamente me teletransportei de volta para a frente do santuário. Eu carregava Nefertiti na mão e Ganância na outra. Assim que apareci, vi algumas mulheres de preto bloqueando a entrada do santuário. Eles ficaram com medo quando me viram, mas colocaram uma barreira ao ar na frente deles e bloquearam a entrada imediatamente. Você? De onde você veio? Você não tem nada a fazer aqui, saia. As mulheres falavam com clara hostilidade, mas pareciam tentar não brigar. Eu apenas olhei para eles e determinei o que eles são. Eu já vi sua espécie antes. Bruxas. As bruxas não são usuárias de magia comuns. Elas são praticantes da magia negra, vis, profanas e distorcidas. Alguns os chamam de bruxas e alguns os chamam de bruxas. Não confundir com agravens. Ao ver bruxas neste lugar, eu já conseguia entender a situação. Eles sentiram a energia natural que Alina extraiu do santuário e vieram buscá-la. Afinal, é isso que eles são. As bruxas tendem a atacar os locais onde os Spriggans residem para colher suas raízes principais. As bruxas perceberam a mudança em minha aura e perceberam que uma briga é inevitável. Se você se afastar da entrada, eu vou te matar rápido. Eu era muito bom para dar-lhes um aviso. Tolo insolente, morra. Uma bruxa agiu primeiro e lançou uma bola de fogo em minha direção. Eu estava claramente imperturbável e apenas transformei Ganância em um chicote cancelando a bola de fogo de longe. Com o próximo golpe, adicionei uma lâmina ao final do chicote e quebrei a barreira e feri as 3 bruxas sem matá-las. Eu não tenho tempo para matá-lo lentamente, mas isso bastará. Eu disse enquanto conjurei um Dremora. Fora com isso, mortal. Tão ativo como sempre, o Dremora que apareceu do vazio estava falando com desdém. Mate aqueles 3. Lentamente. Dou-lhe uma ordem e atravesso a entrada do santuário. Ei, mortal interessante. Quando entrei, comecei a ouvir gritos atrás de mim, então acho que o Dremora está fazendo seu trabalho.
O túnel para o santuário interno do santuário levou apenas alguns segundos. Assim que cheguei, fiquei ainda mais zangado do que eu já estou. Um bando de bruxas estava lutando contra vários Spriggans na primeira ponte para o santuário. Aquele que liderava as bruxas era um Agraven, um ser mais feio do que qualquer um pode imaginar, horrível, quase humano, mas mais uma abominação de mulher e corvo fundidos juntos. Nada mais do que uma casca de humanidade entregue em troca da posse dos poderes da magia negra. Eles têm pés e mãos com garras e penas crescendo em seus antebraços e também carregam todos os tipos de doenças, especialmente Brainrot. Aquele Agraven estava parado atrás das outras bruxas enquanto lançava poderosos feitiços de destruição nos Spriggans que protegem o santuário. Procurei em outro lugar procurando por Aline e Jolanar para descobrir que Aline estava protegendo o ritual de cura com um casulo de raízes duras de madeira, mas parecia incapaz de ajudar os Spriggans. O Agraven estava olhando para Aline com ganância em seus olhos e parecia estar evocando um feitiço. Eu não sabia que feitiço, mas ver uma Black Soul nas garras do Agraven não significava nada de bom. Não, você não vai. Eu lancei a Shine Lightning, o mais rápido que pude e acertei esplendidamente o Agraven, mas parecia que não iria cair apenas com isso. A parte importante é que a atenção das bruxas está em mim agora. Insolente. Ele atacou a velha, mate-o. Drene o sangue dele até secar. Os justos não conseguem deixar de ser estereótipos do malfeitores, não é? Ok, ganância. Hora de testar seu poder. Assim como eu pensei em liberar o melhor do que a ganância tem, de repente ela saltou da minha mão esquerda para a direita e começou a devorar Bloodskull. Eu não tive nenhuma reação, além da vontade de vomitar sangue, mas fui instantaneamente provado que estava errado. A ganância não estava devorando Bloodskull, estava se fundindo com ele, tornando o Bloodskull mais longo e mais sinistro. Bloodskull tornou-se quase 3 metros de altura e muito largo. Eu não tinha certeza do que estava acontecendo aqui, mas a visão do Agraven me fez ter certeza que ainda estou reencarnado em Skirin, não em Devil May Cry. Bem, vamos ver o que esse menino mal pode fazer. Eu liberei minha aura e coloquei minha máscara Krillon. Com Great Bloodskull em minhas mãos, eu ataquei as bruxas. Um golpe. 5 mortos. A energia residual do corte fez o espaço atrás dele parecer instável, mas eu já sabia que faria isso. Uma vez que as bruxas passaram por aquele espaço instável, ele silenciou sua mágica. Mais 5 mortos. Esta é uma qualidade da magia das sombras que a ganância possui. A magia das sombras é devastadora para as energias, pode drenar tanto a vitalidade quanto a mágica em um ritmo louco. Também pode devastar as energias dentro dos alvos e torná-los incapazes de usar magia. Como eu pensei, ganância é incrível. Enquanto eu admirava a ganância por um segundo, feitiços de todos os tipos voaram para mim. A ganância que reage com base em meus reflexos soltou Bloodskull e formou um escudo para me proteger. Sua defesa contra o Magic era quase como uma trapaça. Aquela coisa que passou um mês inteiro sendo martelada pela minha mágica agora é semelhante a um mágica Black Hole. Tudo bem, continue me protegendo enquanto eu dou tudo de mim. A ganância se prendeu aos meus ombros e bloqueou tudo jogado em mim. Eu brandi Bloodskull e comecei a girá-lo loucamente com minha direita, soltando fitas de aura em direção às bruxas. Minha esquerda estava lançando magia em um ritmo rápido também, de Electron para Thundercloak para Telekinesis e Beam para Corpse Explosion e Holy Smith. Eu fui de Electromancer para Pyromancer, de Alteration para Illusion e de Sun Magic para Necromancy. Depois de causar uma confusão sangrenta e massacrar todo o coven de bruxas, eu estava enfrentando o Agraven cara a cara. Maldito seja! Maldito seja! Maldito seja! Você vai pagar por isso. Sua raiva era clara com aquela voz rouca com a qual ela falava, mas eu estava indo para o abate, não importa o que ela fizesse. Ela liberou toda a mágica que ela pode reunir e lançou um raio de Dark Magic em mim. Eu não precisava entender a magia para saber o quão perigoso é. Isso deve ser Crystal Shard, um feitiço devastador. Peguei Grey em minha mão esquerda e a transformei em um blaster.
Em seguida, disparei a Magic com minha aura. O poder destrutivo da minha aura com a natureza sombria da ganância foi o suficiente para derrubar aquela magia. A troca entre mim e o Graven não durou muito. Ela tentou me amarrar usando a magia negra novamente, mas deixei a ganância devorar aquela magia. Ela então tentou me atacar furtivamente com um feitiço sob meus pés, mas enfiei Bloodskal no chão e devastou o que quer que fosse. Maldito seja. Sua última carta parecia ser um feitiço forte que começou a curá-la e restaurar sua magia ao mesmo tempo. Tal feitiço quebrado deve ser parte do acordo que ela fez com os poderes superiores quando se transformou em uma monstruosidade. Eu não podia me dar ao luxo de ficar aqui e também invoquei o poder superior ao meu lado. Almaquer. Root of Power, a benção que eu tinha do Almaquer, foi ativada e minha magia começou a voltar num ritmo louco. Entre a Root of Power e a Dark Exchange, ficou claro quem é superior. Eu apenas dominei o Graven com Raum Mágica e isso foi o suficiente para quebrar seu feitiço e causar uma reação. Ela foi atingida de joelhos enquanto tentava fugir usando seus membros anormalmente longos. Você não está chegando a lugar nenhum. Eu bloqueei seu caminho e levantei Bloodskal para decapitar o Graven, mas ela disparou de repente e me cortou com suas outras garras. Simplesmente brandi minha espada e cortei seus 2 braços. Gá! Maldição você! Maldição você! Estas são suas últimas palavras. Eu não queria ouvir mais e apenas decapitei a maldita coisa. Ao me livrar dos vermes, me teletransportei para Alina imediatamente. Seu rosto estava um pouco pálido e havia uma fina linha de sangue saindo de sua boca. Minha cabeça quase ficou dormente, mas ela levantou a mão para me acalmar. Eu apenas usei um pouco de energia em prol da defesa, nada me tocou. Ela disse isso, mas eu já estava em estado de enlouquecer. Não havia ninguém para desabafar e seria errado agir de forma imprudente, então eu apenas tive que reprimi-lo. Vai e descanse. Deixe o ritual para mim. Entreguei alguns remédios para Lina e assumi o lugar dela. Ela já estava no último processo e eu poderia terminar isso sozinha. Levei 10 minutos para dar os últimos retoques no corpo astral de Jolanar e despejei metade da minha mágica para curar seu corpo físico. Tudo o que resta agora é esperar que a recuperação natural de Ju funcione por conta própria. Seu olho direito castanho dourado estava reagindo bem enquanto ela estava inconsciente e seu olho esquerdo não deveria ser tocado por enquanto. Ao terminar, coloquei um curativo em seu olho esquerdo que começou a escorrer lágrimas. Este foi um sinal de recuperação e o Liutscreen não apresentou nenhum comportamento errado. Acabou. Ela vai acordar sozinha agora. Alina disse como ela parecia ter se recuperado também. Sinto muito. Eu não deveria ter. Xuxi. Nós não deixaríamos você ficar enquanto Nefertiti estivesse lá fora de qualquer maneira. Ok, fiquei um pouco zangado comigo mesmo por não estar lá enquanto aquelas abominações atacavam Alina e Ju. Ainda assim, olhe para aquela bagunça que você fez. Levaríamos séculos para limpar tudo isso. Alina apontou para os corpos das bruxas que matei. Membros e cabeças estavam por toda parte. Eu realmente fui com um bando de bruxas. Suspiro. Vou fazer uma fogueira e queimar tudo isso. Eu estava prestes a me levantar e fazer isso antes que Alina me parasse. Brincadeirinha, não vou demorar um segundo para me livrar deles. Ela falou calmamente e lançou alguns feitiços nas árvores ao redor. Raízes brotaram do chão e começaram a enterrar os agravens e as bruxas no chão. Eles estavam sendo envoltos em raízes e puxados para baixo. Foi meio assustador. Até a bela natureza tem seus lados sombrios, você sabe. Esses pecadores servirão na morte como fertilizantes para o bosque. Disse Alina. Eu vejo. Alina não apenas fez o bosque consumir as bruxas mortas e limpar a bagunça que fez, mas também usou a magia restante que reunimos para reviver os Spriggans que foram mortos pelas bruxas. Sua magia druídica estava realmente em um nível totalmente diferente das coisas idiotas que li sobre isso. Isso não é algo que Nurina ensina, então observei com atenção e fiz muitas perguntas. De qualquer forma, como aquelas bruxas descobriram sobre o nosso ritual? Perguntei. Não tenho certeza,
Ser a Sibyl de Kane é difícil por si só, muito menos ter inimigos com inimigos dos deuses. Eles devem ter feito seu coven perto da área. Vou relatar isso aos guardiões do bosque ou aos vigilantes de Stendar. Ambos caçarão bruxas até os confins de Nir, se puderem. Eu balancei a cabeça e não falei muito. Eu ainda estava com raiva de deixá-los sozinhos, embora eu ainda ficaria com raiva se não fosse atrás de Nefertiti. Minha cabeça estava confusa por um tempo, mas sentar ao lado de Alina, que descansou a cabeça em mim, me deu um pouco de paz. Oma, ela acordou. A voz de Nefertiti me acordou do meu cochilo e eu levantei na hora. Alina também disparou tão rápido quanto eu. Nós olhamos de volta para a cama de raízes onde Julanar estava deitada para encontrá-la sentada na cama enquanto olhava para nós. Um olho é avelã dourado. Um olho é azul violeta. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.